Ok, então inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma grande satisfação poder estar aqui para debater exatamente esse tipo de questão, né, dentro de um módulo sobre pensadores e os desafios do século XXI, né? E não deixa de ser sintomático que dentre esses pensadores apareça o nome de Sigmund Freud, né? Eu gostaria de inicialmente lembrar que não foram poucos aqueles que responderiam à questão se Freud é ou não relevante para o século XXI, responderiam com uma negativa, né? Vocês devem conhecer vários momentos no interior da história do século XX, não foram poucos esses momentos, né, em que não só o nome Freud, mas aquilo ao qual ele foi associado, ou seja, o advento da psicanálise, foi visto como algo completamente obsoleto, né? Quer dizer, suas teorias seriam obsoletas, sua teoria da mente seria obsoleta, certo? Suas teorias clínicas seriam obsoletas, elas já não nos diriam mais respeito, elas já não poderiam mais falar alguma coisa sobre os desafios das sociedades contemporâneas, ela seria muito marcada por um horizonte ligado a uma certa moral vitoriana e aos seus impasses, ligados a quadros clínicos que já sequer existiriam mais, né? Seria sempre bom lembrar, porque a princípio, se nós levarmos em conta o estágio atual do saber psiquiátrico, os quadros clínicos com os quais Freud lidava, ou seja, neurose, histeria, neurose obsessiva, certo? Eles já não existiriam mais. Teriam sido quadros muito amplos e muito genéricos, que não dariam conta mesmo de uma orientação mais segura para a atividade clínica, né? Então, em todo esse horizonte, vocês percebem, quer dizer, Freud apareceria como alguém do passado, né? Um pouco como Lamarck, né? No campo da biologia, ou seja, alguém interessante a ser lido, né, do ponto de vista histórico, mas que já não ressoaria no nosso presente, né? É claro que se eu estou aqui a debater esse assunto com vocês, é porque, de fato, essa não é a minha leitura, né? Eu insistiria que há uma consciência cada vez mais clara de que a experiência intelectual freudiana ela não tem apenas um interesse clínico, né? Embora é sempre bom lembrar que um interesse clínico nunca é exatamente apenas um interesse clínico, certo? Porque a maneira com que uma sociedade define o que é a distinção entre saúde e doença está intimamente associado a uma série de outros valores, né? Valores como saúde e doença não são meramente valores descritivos. Bem, até porque já a própria colocação já diz muito. Se são valores, não podem ser exatamente descritivos, porque eles implicam uma perspectiva de valoração, né? E essa valoração, no caso do humano, ela está longe de ser alguma coisa dada pura e simplesmente pela equalização de certos marcadores biológicos. Essa valoração está profundamente embutida de uma ideia do que significa uma vida bem-sucedida. Humanos sofrem quando têm a consciência tácita de que não foram capazes de alcançar uma vida bem-sucedida. E vocês podem imaginar, certo, o que significa, quão complexo, quanta produção social histórica, certo, está presente em um conceito como uma vida bem-sucedida, né? O quanto conflito, eu diria, certo? Quanta instabilidade está presente nisso. E é óbvio que tudo isso entra no interior do campo da reflexão clínica, certo? Não é por acaso, se vocês pensarem mais detidamente, que muitos dos marcadores, dos orientadores do saber clínico, eles não são exatamente valores produzidos no campo da clínica. São valores exteriores, que vêm de outros campos da cultura e que aparecem no interior da clínica. Por exemplo, todos vocês sabem, né, e isso é algo que nos acompanha ao menos desde os gregos, como o equilíbrio,
é um valor clínico importante para a definição mesma da distinção entre saúde e doença, em muitos casos, né? Equilíbrio é um valor estético, ligado à simetria, ligado à proporção. Como proporção, desde os gregos, é um elemento fundamental para a definição de saúde. Certo? Saber medir, fazer as coisas com uma boa medida. Vocês percebem como nós estamos falando, na verdade, muito mais de valores estéticos? Saber se controlar, por exemplo. Saber ordenar sua vontade, saber estabelecer uma hierarquia da sua vontade. Certo? Muitas vezes aparece a nós como elementos fundamentais, não só em uma espécie de saber fazer, né, com nossas práticas cotidianas, mas de saber conservar a saúde. Mas vejam como ordem, hierarquia, controle, não são exatamente marcadores clínicos, são valores políticos, que a clínica absorve para o seu campo. E não poderia ser diferente, certo? As modalidades de sofrimento psíquico estão profundamente enraizadas em um horizonte de ação social, certo? Que faz com que os seres humanos lidem com um campo amplo de circulação de valores em várias dimensões. Se alguém que compreendeu isso de maneira muito própria e clara foi Freud. Por isso que a sua clínica ou sua reflexão clínica é tão singular. Porque imaginem vocês um médico, Viena, um médico especializado na teoria das neuroses, ou seja, especializado em problemas neuróticos, de neuroses histéricas, ou que chegou mesmo a criar uma categoria como a neurose obsessiva, que escreve não só sobre casos clínicos, não só sobre conceitos próprios ao campo da clínica, mas ele vai escrever, vai fazer análise de romances, né? Dostoiévski, O Parricídio, né? Gradiva de Jensen, né? Que vai falar sobre a ontogênese da vida social, Totem Tabu, né? Ou vai escrever textos sociológicos, claramente sociológicos, como O Futuro de uma Ilusão, né? Como O Mal-Estar na Civilização, ou textos de reflexão sobre uma psicologia política, como, por exemplo, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Vocês percebem a peculiaridade dessa produção textual? Vocês conseguem imaginar hoje um clínico ou um psiquiatra, certo, que tem esse tipo de abordagem ou de escrita? A questão é, por que esta escrita? Porque era um espírito interessado em tudo, que tocava em tudo? Ou porque, de fato, o seu problema exigia esse tipo de abordagem? A sua reflexão exigia esse tipo de abordagem. O que nos coloca diante de uma questão muito interessante, que é que tipo de reflexão é essa? Qual é o seu objeto? Qual é, de fato, o seu problema? Vamos partir do seguinte pressuposto. Vamos partir do pressuposto que, para Freud, é impossível, no sentido forte do termo, fazer uma distinção entre indivíduo e sociedade. Ela não é operacional no seu pensamento. Não há nenhum sentido em fazer essa distinção para Freud. Em última instância, não é muito difícil dizer, para Freud, o indivíduo, no sentido forte do termo, não existe. E eu queria mostrar para vocês como isso tem uma consequência muito interessante dentro de um tipo de reflexão sobre um problema que para nós é decisivo. Para nós é fundamental, para que nós possamos mesmo definir para nós mesmos o que é uma vida bem-sucedida, que é o problema da liberdade. E pode parecer, porque esse termo, Freiheit, né, o termo em alemão, não aparece muito no Freud. Né, não tem textos específicos sobre o problema da liberdade. Né. No entanto, eu gostaria de insistir, toda a sua reflexão é marcada por esta questão. Em que condições é possível falar em liberdade e emancipação?
Eu sei, mais uma vez, são termos que não estão muito presentes. Se vocês procurarem textualmente, vocês não vão achar. No entanto, o problema está lá. Está lá, mas exposto de uma maneira completamente inusual. É o mínimo que se possa dizer. Né? Porque, é claro, todos nós conhecemos, certo, Freud como teórico dos processos de condicionamento. Sou condicionado pela minha história, sou condicionado pelos conflitos familiares, pelas repetições vinculadas ao núcleo familiar, certo? Sou condicionado, entre outras coisas, pela dinâmica inconsciente do meu desejo. Há toda uma teoria da determinação, de como os sujeitos são determinados. Então, dentro de um horizonte dessa natureza, parece difícil pensar em liberdade. Da mesma forma, se nós nos voltarmos àquilo que normalmente se chama dos textos sociológicos de Freud, né? Textos nos quais Freud discute a estrutura da vida social, a estrutura da experiência política, a estrutura da experiência religiosa, certo? Volto mais uma vez a insistir, Totem Tabu, Psicologia das Massas, O Mal-Estar na Civilização e o Futuro na Ilusão, talvez esses 4 textos fundamentais. Se nós acrescentássemos também, ao final, Moisés e o Monoteísmo, que é um texto decisivo dentro desse conjunto, né? Se nós pensarmos nesses textos, parece que Freud está muito mais preocupado, não exatamente com a liberdade, mas com a servidão. Ele parece se perguntar, em todo momento, como que esta é a questão, eu diria, fundamental, é a questão que realmente instaura o que nós podemos entender pela filosofia política moderna, né? Se nós admitirmos que um momento fundamental da sua instauração se dá, por exemplo, com Etienne de La Boétie, né? Com uma questão decisiva, que é: por que se quer a servidão? Não é porque a servidão existe, mas porque se deseja a servidão. Essa é a questão decisiva para toda e qualquer reflexão filosófica sobre o fenômeno político, né? E vejam como essa questão ela nos coloca dentro de um eixo de reflexão muito preciso, certo? Porque trata-se de se perguntar em que os sujeitos são cúmplices da sua própria sujeição. Em que condições os sujeitos desejam a sua própria sujeição e por quê? Então, ou seja, se esta pergunta é uma pergunta que nós podemos dizer que instaura a própria dimensão da filosofia política em suas expectativas de emancipação, é porque ela é animada pela crença de que a reflexão sobre a servidão é a condição primeira da liberdade. Ou seja, a reflexão sobre por que a liberdade não se realizou ainda é a condição primeira para a sua efetivação. E nesse ponto, nós podemos dizer com toda segurança, Freud é um dos autores decisivos do século XX sobre essa questão. Não só pela força da sua influência. Né? Poderia lembrar, quer dizer, sua influência não se dá só no campo psicanalítico. Né? É impossível, materialmente impossível, pensar em algumas das experiências intelectuais mais importantes do século XX, no que diz respeito à reflexão sobre os fenômenos sociais e políticos, sem passar pelo Freud. Não se pensa a escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, né, Max Horkheimer, o mesmo Walter Benjamin, em menor grau, sem passar pelo pensamento freudiano. Não se pensa todo o horizonte pós-estruturalista francês, por mais que eles tenham uma relação muito tensa com, mas não se pensa sem o campo que foi aberto pelo pensamento freudiano. Não se pensa Deleuze e Guattari, não se pensa Lyotard, não se pensa Derrida, não se pensa Foucault, certo? Sem que nós entendamos que tipo de problema a psicanálise colocou, a psicanálise freudiana colocou, Freud colocou. Certo? Se isso é verdade, então voltemos à nossa questão fundamental. Por que os sujeitos desejam sua sujeição? Em que condições os sujeitos desejam a sua sujeição? Essa, volto a insistir, é a questão fundamental dos textos sociológicos freudianos. Certo? Essa questão ela não vai ser só uma questão política,
ela também vai ser uma questão ética maior, decisiva. E aí, coisa interessante, Freud, à sua maneira, diz, sujeitos desejam sua sujeição porque eles foram produzidos para desejar sua sujeição. A maneira com que os sujeitos são constituídos, porque há uma constituição dos sujeitos, a maneira com que eles são socializados, a maneira então com que o aparelho psíquico ele se conforma, ele é conformado, certo? Ele é feito de uma maneira tal porque trata-se, na verdade, do resultado de um processo de sujeição social. Ou seja, a sujeição social ela está presente no interior da nossa vida psíquica. A maneira com que a nossa vida psíquica se estrutura, ela é resultado, na verdade, de um impacto social de disciplina e de controle. Então, a nossa vida psíquica é, como dizia o Adorno, um sistema de cicatrizes. Então, um sistema de cicatrizes que expressam o desconforto, o mal-estar, o sofrimento, com uma forma de sujeição social. Nós trazemos a marca dessa sujeição na nossa própria estrutura psíquica, mas nós trazemos também a marca da nossa revolta em relação à sujeição. E por isso, o sujeito freudiano, ele é, antes de qualquer coisa, um sujeito clivado, um sujeito dividido entre a sua adesão à sua própria sujeição e a sua revolta a ela. Essa divisão ela marca, mas marca no sentido forte do termo. Ela divide o aparelho psíquico em várias instâncias, entre o eu, super-eu, o isso. Certo? São termos que o Freud utiliza para falar qual o impacto da internalização de princípios sociais de conduta. Se é verdade, e a ideia fundamental do mal-estar na civilização, muito bem expressa por uma frase do Benjamin, não há documento de civilização que não seja um documento de barbárie. Essa é uma ideia que vocês podem encontrar muito claramente nesse texto seminal do Freud. Se é verdade que não há processo civilizatório que não seja também um documento de barbárie, é porque o preço pago para nós sermos reconhecidos como sujeitos sociais, certo? É marcado, é cobrado através do nosso sofrimento psíquico. As formas de sofrimento psíquico, nossas neuroses, certo? Nossas histerias, nossas obsessões, essas formas elas trazem não só um modo de sofrimento, elas também têm um conteúdo de verdade. E essa é uma questão muito importante, ou seja, elas não podem ser completamente curadas, porque elas trazem um conteúdo de verdade. Elas trazem a nossa inadequação, a nossa insatisfação com as possibilidades inscritas no interior da vida social. É através do corpo da histérica, é através das obsessões do neurótico, que algo fala no sujeito, insistindo que há uma vida que não se realizou e que talvez não consiga se realizar no interior das expectativas sociais, tais como elas se configuraram. Esse é um dado, me parece, absolutamente decisivo no interior do pensamento freudiano, e não é por outra razão. Seu sujeito é um sujeito clivado. Ele é tão clivado, mas tão clivado, que Freud vai ser aquele que, de uma certa forma, dirá: para se falar de um sujeito, não é possível usar apenas um pronome. Nós precisamos de dois pronomes. O eu e o isso. Um pronome pessoal da primeira pessoa e um pronome indeterminado. O sujeito é algo que vive entre dois pronomes. Contrariamente à ideia, então, de uma substância autoidêntica, que é um legado de uma certa tradição da filosofia moderna, o Freud vai insistir, não, o sujeito ele não é uma substância autoidêntica, ele é um processo desidêntico. Ele é um processo desidêntico e dividido. E isso tem uma consequência social e política fundamental. É importante dizer isto, porque isso significa, entre outras coisas, que a conformação não foi total. Que há algo nos sujeitos que exige procurar um pronome indeterminado para se expressar.
como quem diz, mas eu não tenho pessoa. Há algo em mim que não se conforma à forma de uma pessoa. E este algo em mim que não conforma à forma de uma pessoa, talvez é o que eu tenha de mais verdadeiro. Talvez é o que eu tenha de mais decisivo. Né? E aí vem uma questão bastante interessante, que é mais ou menos a seguinte: a gente pode começar a entrar no nosso debate sobre liberdade. Né? Porque eu queria mostrar, afinal de contas, em que condições um pensamento como freudiano é decisivo para que nós possamos reconstruir nosso conceito de liberdade. E eu insistiria muito nesse verbo, reconstruir, né? Porque talvez só seja possível para nós pensar a liberdade à condição de procurar reconstruir seu conceito. Ou seja, o conceito de liberdade, tal como ele nos chega, é um conceito mutilado. É um conceito que, na verdade, é o operador de uma interversão, de uma reversão. O conceito de liberdade se transforma em conceito de dominação. Ou seja, esse é um dado, existe uma espécie de dinâmica no interior da maneira com que os modernos pensaram a liberdade. Quer dizer, a liberdade ela só pode, tal como um setor fundamental do pensamento moderno compreendeu, só pode mesmo se realizar como sujeição. Ou seja, há um problema no conceito de liberdade. Esse é um pouco que o Freud, essa é uma consequência do pensamento freudiano. Se nós devemos pensar liberdade, nós precisamos repensar seu conceito. Só que vocês podem me perguntar, mas afinal de contas, qual é esse conceito hegemônico de liberdade, tal como nos teria sido legado, de certa forma? Há várias maneiras de responder essa pergunta, né? Eu gostaria de apresentar ao menos uma delas. Né? Quem insistir, para nós, liberdade está profundamente vinculada à noção de autonomia. Para nós é difícil pensar uma liberdade que não seja o exercício da autonomia. E por isso, talvez, um pensamento como o freudiano seja tão singular, porque essa articulação não existe no Freud. E nem poderia existir. O que coloca ele na contramão radical de toda uma maneira hegemônica de pensar o que significa ser livre. Então, vamos primeiro tentar compreender um pouco, nem que seja de maneira operacional, essa noção liberdade como autonomia. Vocês sabem o que significa autonomia, né? Autonomos, né? A lei própria, própria lei, né? Dar a si mesmo a sua própria lei, né? Rousseau já dizia, né? O que é liberdade? Quer ser livre? Ser livre é dar para si mesmo a sua própria lei. Uma conceituação que chega de maneira decisiva ao pensamento kantiano. Kant vai dar, então, essa formulação fundamental da noção de autonomia através de uma discussão sobre a autonomia moral. Né? Só que a sua discussão sobre a autonomia moral não é só uma discussão sobre moralidade, é uma discussão fundamental para o campo social e político. Né? Tanto que aí é um dado muito interessante, só um parênteses. Né? Vocês percebam como o conceito de autonomia é tão decisivo para nossas formas de vida. Como nossas formas de vida são tão conformadas à noção de autonomia. Né? O advento mesmo da psiquiatria moderna, ela veio de uma distinção, entre outras coisas, de uma distinção entre dois tipos de vontade. A vontade alienada, e durante muito tempo, alienado era uma descrição para alguém que nós entendíamos como sendo doente mental, né? E a vontade autônoma. Aquela vontade que se encontra em um outro, é aquela vontade que eu assumo como minha. No campo da estética, a ideia mesmo da existência de um julgamento estético distinto de toda outra forma de julgamento social, ou seja, a própria existência da arte enquanto arte, foi ligado, entre outras coisas, à ideia de que, num determinado momento, o campo estético ganhou sua própria autonomia. Né?
Autonomia significa no sentido de que, bem, o julgamento estético ele não está submetido a um julgamento moral, não está submetido a um julgamento econômico, não está submetido a um julgamento estratégico, ele é autônomo. Não? Ele está ligado, entre outras coisas, à própria dinâmica interna da configuração das obras e do seu processo de fruição. Né? No campo político, nós sabemos, quer dizer, como o conceito de autonomia é tão central, né? Não só para os autonomistas italianos, mas um elemento fundamental, essa ideia de que a cooperação de indivíduos livres e que tomam para si a legislação das suas próprias vidas. Né? Então, você percebam, na dispersão de uso do conceito, há uma unidade vinculada, afinal de contas, qual é o exercício da liberdade em todos esses campos. Em que condição a arte é um exercício da liberdade, em que condição a liberdade se entrava no interior dos nossos processos de sofrimento e de doença mental, e que deve ser então, liberado, mais uma vez, em que condição o campo da experiência social e política pode realizar sua liberdade. Em todas essas situações, o conceito de autonomia aparece. Só que percebam que coisa interessante. Né? A ideia de dar para si mesmo a sua própria lei, como exercício fundamental da autonomia, né? E como exercício fundamental da liberdade. Pressupõe, então, que eu seja meu autolegislador. Eu legislo a mim mesmo. Pressupõe um autogoverno. Eu posso me governar. Eu me governo. E aí vem uma questão interessante. Quem é esse eu? E como ele se constrói? Como ele se constitui? Como ele é produzido? Em que condições ele é reconhecido? Todas essas questões, vocês podem imaginar, não são questões exatamente simples, mas elas são decisivas para a nossa discussão. Porque se este é o fato, então há também, no conceito de autonomia, uma certa divisão. Há uma certa clivagem. Este eu, que legisla a si mesmo, ele é animado por uma vontade que não sai de si. Uma vontade que não é a expressão de um perder-se, mas não, é a expressão de um instaurar-se, de um conformar-se. Há uma identidade fundamental entre eu e a minha vontade. Isso é um dado importante. Ou seja, essa imanência faz com que eu possa ser a causa de mim mesmo. Sou a causa sui, em situações de liberdade. Né? Por isso alguém como Kant tinha que falar, existe uma causalidade específica, quer dizer, nós conhecemos a causalidade natural, que são essas causalidades mecânicas vinculadas aos fenômenos naturais. Há algo disso no humano, porque o ser humano também é um corpo, né? É submetido às leis da natureza, certo? Ele também tem os seus impulsos, suas inclinações, seus apetites, como os animais têm os impulsos, as inclinações, seus apetites, submetidos também à causalidade da natureza. Então nós também estamos submetidos um pouco a essa causalidade da natureza, mas existe, ou é sempre possível, afirmar que existe uma outra causalidade, que é a causalidade pela liberdade. Ela instaura um tipo específico de causalidade. Qual é esse tipo de específico de causalidade? Qual é a sua especificidade? Ela não é uma causalidade exterior. Ela não é algo que me causa de fora, como a natureza me causa de fora. Por isso, se eu, a princípio, me submeter única e exclusivamente à causalidade natural, eu vou estar em situação de alienação. Porque é a natureza que define em mim as condições do exercício das minhas próprias ações. Bem, se existe uma causalidade pela natureza, então essa causa não é exterior, ela me é imanente. Por isso a ideia da causa sui, causa própria. Vejam que coisa interessante. Esses atributos, ser causa de si mesmo, não ser afetado por algo que lhe é exterior,
são atributos de Deus. Deus é causa de si mesmo. De uma certa forma, o eu, tal como nós compreendemos, ele porta em si um horizonte teológico. Sua psicologia é marcada por uma certa teologia. Há uma imagem e semelhança divina, a sua forma, a constituir a psicologia do sujeito moderno. Há uma teologia na base da psicologia do sujeito moderno. Nós podemos insistir isso. Está muito marcada por essa maneira, então, com que a ação vinculada a uma vontade livre, a vontade e decisão, vontade e ação, vontade e ato, certo? Essa imanência entre vontade e ato, ela só pode aparecer inicialmente como um atributo divino, e depois vai ser secularizado. Bem, sendo assim, o que nós temos então na noção de autonomia? Voltando. Primeiro, uma divisão. Aquilo que é da ordem da natureza, ou da ordem da animalitas, está de um lado. Aquilo que é da ordem da humanitas, aquilo que é da ordem de uma vontade pura, de uma vontade que se exerce em nome da lei, uma vontade que se exerce como amor à lei, é o que fundamenta a minha autonomia. Por outro lado, esta divisão ela vai produzir uma espécie de naturalização da noção de livre-arbítrio como exercício fundamental da liberdade. Isso nos é extremamente próprio. Nós tendemos a pensar a liberdade como livre-arbítrio. E o que significa pensar a liberdade como livre-arbítrio? Posso pegar de várias possibilidades de descrição. Vamos lembrar, tem um filósofo norte-americano chamado Harry Frankfurt, que deu um modelo, mais ou menos, muito pedagógico sobre essa ideia, que é mais ou menos o seguinte: o que diferenciaria o ser humano de um animal? E é muito engraçado, é impressionante, é sempre essa questão, tá vendo? Para definir liberdade, a gente tem que, de uma certa maneira, explicar por que nós estamos um passo fora da natureza. Por quê? Porque esse é o grande fantasma, na verdade, do pensamento moderno, principalmente do século XIX, que ficou no século XX. A natureza é o eixo fundamental da servidão. O par é liberdade e natureza. Entendeu? Quer dizer, é claro que nós podemos perguntar, mas que imagem de natureza é essa? De onde ela veio? E se ela ainda se sustenta? Isso é uma outra questão, uma questão bastante interessante. Mas é bom perceber como isso nos ficou até hoje. Quer dizer, mesmo nos debates, por exemplo, sobre questões de gênero, quer dizer, a ideia mesmo de que algo seja natural é imediatamente percebido como algo extremamente normativo. Decididamente normativo. Por isso bloqueia o exercício da nossa liberdade. Há uma questão interessante de ser colocada aí. Que tipo de visão da natureza é essa? Então, tudo bem. Mas antes de não entrando nessa questão, só queria insistir. Sendo assim, tendo, então, essa distinção procurando a distinção entre o ser humano e o animal, o Frankfurt vai dizer, existem desejos de primeiro nível e desejos de segundo nível. O que é um desejo de primeiro nível? Por exemplo, eu posso aqui ter o desejo de fumar. Eu posso mesmo pensar em animais que têm desejo de primeiro nível, desejo de beber água, desejo de atacar outro animal. Só que existem também desejos de segundo nível. Por exemplo, eu posso ter o desejo de não ter o desejo de fumar. Eu posso, mesmo querendo atacar um animal, ter o desejo de não ter o desejo de querer, neste momento, atacar esse animal. Este elemento é profundamente humano. Por quê? Porque ele pressupõe uma distância em relação às inclinações, e um processo possível de avaliação de conduta e de livre-arbítrio. Então eu posso arbitrar, posso dizer, não, mas eu não quero ter esse desejo, mesmo que eu tenha. Então eu gostaria de ter um outro desejo, eu posso trabalhar para ter um outro desejo. Você pode tentar, não dá certo, mas como um exercício de laboratório, a gente pode aceitar essa ideia. Mas o fato interessante é que vocês percebem, quer dizer, o que nós temos aqui? Uma distância, uma divisão, que pressupõe, então, o exercício da liberdade através de um descolamento em relação àquilo que seria as nossas inclinações.
nossas inclinações, nossas pulsões, nossos desejos. Né? Okay. Isso seria, então, um elemento fundamental do governo de si e do controle de si. Eu poderia utilizar todo o resto da nossa conferência insistindo como esse horizonte constituiu nossa ideia de liberdade. Através de um fantasma, vocês estão percebendo? O fantasma é o fantasma de que, bem, aquilo que é dos nossos desejos, das nossas inclinações, das nossas pulsões, é uma mecânica meio animal, interna a nós mesmos. É o que há de animal em nós. E como nós vivemos em um horizonte metafísico no qual o animal é uma figura degradada da existência, né? O humano é uma figura superior, né? Então, bem, isso é algo que se ouvido, única e exclusivamente, nos degrada. É claro que essa não é, nunca foi e nunca poderia ser a reflexão que nós encontramos nos textos freudianos. E aí vem a coisa interessante. Primeiro, por quê? Porque se nós perguntarmos sobre as pulsões, né, em Freud, o termo alemão é Triebe, né, o que elas são? Resíduos de uma animalidade não socializada? Né, a dimensão do involuntário, porque o ingovernável em nós, né, e que deve ser quebrado como um exercício fundamental do nosso controle sobre nós mesmos? Ou é outra coisa? Porque talvez o que Freud tem tentado mostrar é que nós somos constituídos por uma dimensão histórica que não aparece só na nossa forma de pensar ou na nossa forma de organizar fatos através da memória. Nós somos construídos de uma maneira histórica de tal forma que essa história aparece no nosso corpo, aparece nas nossas inclinações, ela aparece nas nossas pulsões, ela aparece nos nossos sintomas, ela aparece em várias outras dimensões. A nossa corporeidade, né, que nos parece tão natural, né, tão imediata, ela é constituída de tecidos e tecidos, camadas e camadas, de uma profunda experiência histórica, que nós poderíamos mesmo descrever utilizando um belíssimo termo de um filósofo chamado Alexandre Kojève. Ela é uma história muito específica. Ela é uma história dos desejos desejados. Nosso corpo é feito da história dos desejos desejados, que foram desejados antes de nós e que nunca foram esquecidos, mas que eles constituíram marcas, caminhos que agem em nós muitas vezes sem que nós possamos sequer entender, sequer perceber, mas eles estão lá presentes. Os conceitos freudianos de pulsão, das pulsões, eles estão profundamente imbuídos desta dimensão, né? Ou seja, da dimensão de uma espécie de experiência histórica que não se dá sob a forma da memória voluntária, não? Que não está lá sob a forma da memória que eu recupero, né, voluntariamente, mas está lá na dimensão do involuntário em nós e do que nunca poderia ser completamente voluntário. O que nunca poderia ser completamente objeto de uma representação da consciência. Por isso é inconsciente. E aí vem uma questão muito interessante. O que é inconsciente aqui, nesse contexto, né? Porque nós poderíamos imaginar o inconsciente como uma espécie de caixa de Pandora, né? Onde você tem lá os conteúdos censurados, né, da consciência, você tem as pulsões não socializadas, de repente você abre aquela caixa de Pandora e elas aparecem, né? Ou você pode imaginar, né, na verdade, como por exemplo os estruturalistas imaginavam, nesse ponto até de uma certa maneira mais próximo do que o Freud tinha um pouco no seu horizonte, o consciente como esse sistema de normas, de regras e de leis que organizam a forma do nosso pensamento.
e que é anterior, ele determina a forma do pensamento, né? Determina a estrutura do nosso pensar, né? Só que no caso do Freud ainda tem uma dimensão muito importante, além dessa, né? Que é, no interior, o inconsciente é todo o processo genético dos sujeitos, toda a gênese do sujeito está lá, né? Toda a estrutura dos desejos que o determinaram, a constelação de desejos que o precedeu, que no entanto ele se inseriu, e que não poderia ter sido feito de outra forma, e que age nele, né? Quer dizer, essa dimensão dessas por isso, por exemplo, Freud pensa nisso, porque essa era a terminologia da sua época, né? A maneira como ele podia pensar isso na sua época. Por exemplo, ele pensa falando da distinção entre ontogênese e filogênese. Então ele fala, tem uma dimensão filogenética fundamental do comportamento humano. Filogenética seja a história da espécie, né? Ontogênese, história do indivíduo, né? Falar, olha, não dá para você entender a história do indivíduo sem entender como a história da espécie se repete nele, né? A história da espécie, a sua forma, ela se contrai e se repete mais uma vez. Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre totem tabu, né, ele vai partir dessa ideia de que, bem, existe um processo então de constituição do próprio vínculo social baseado sobre o sentimento de culpa, né? Vai falar, o sentimento de culpa funda o laço social, né? E isso é o seu esse é o elemento fundamental da nossa servidão, é fazer com que o sentimento de culpa opere dessa forma, né? Ele vai lembrar, bem, sentimento de culpa vem do quê? Né? Vem, os sujeitos agem como se tivessem matado o próprio pai, né? Ou seja, independente do que eles de fato fizeram. Ele fala, porque isso é uma herança filogenética. Porque a própria maneira com que a sociedade se constitui, ela se constitui a partir da ideia de que existia um poder soberano, né? Ele cria esse mito, como se fosse um pai primeiro, né? Existia um poder soberano, esse poder soberano ele é marcado por uma violência, essa violência exige uma contra-violência, só que essa contra-violência não abre a possibilidade de uma nova forma de vida social. Por quê? Porque os sujeitos têm uma relação melancólica com aquilo que eles perderam. E essa melancolia é internalizada. E eles entram na vida social melancolizados, como se eles tivessem perdido um objeto com o qual eles se identificavam, a possibilidade de uma força soberana. E eles esperam essa força soberana a todo momento. Por isso que eu falo dizer, por isso que nossas sociedades modernas são marcadas por uma tendência brutal de regressão social. O Freud ele vai dizer, nossas sociedades não estão livres de regressões sociais. E não é por acaso que as piores regressões sociais não foram feitas, sabe, naquilo que para um certo modo de pensamento seriam sociedades arcaicas, né? Sei lá, tribos africanas ou coisas dessa natureza. O nazismo não apareceu lá. O nazismo apareceu nas sociedades mais modernas, mais avançadas. Por quê? Porque o próprio processo de modernização é marcado por uma tendência brutal de regressão. Porque o próprio processo de modernização constitui sujeitos através de um vínculo melancólico ao poder. O poder melancoliza os sujeitos. E ao melancolizar os sujeitos, por quê? Porque, no fundo, o poder dos iguais se constitui a partir da perda da identificação com uma figura que parece ter uma força soberana incomensurável, né? Só que ela não está lá presente. Mas, bem, não estar presente é muitas vezes a pior maneira de estar presente. Ela está ausente na sua presença, está presente na sua ausência. Né? Ela está presente nessa maneira com que os sujeitos nostalgicamente se relacionam a ela, né? E exatamente por nostalgicamente se relacionar a ela, a todo momento em que a vida de iguais parece não funcionar, a imagem dessa força soberana que pode voltar reacende nos sujeitos, né? Imediatamente reacende nos sujeitos. Porque eles foram constituídos dessa forma. Eles foram constituídos pedindo amparo, procurando amparo. Eles foram constituídos esperando amparo, né? E um amparo de uma figura que, ao mesmo tempo, eles desejam e eles detestam. Eles desejam e eles odeiam. Como toda figura, de fato, constitutiva no processo identificatório. Sendo assim, vocês percebem, se essa, então, Freud descreve
é muito interessante como Freud vai descrever isso, mas ele descreve como se de fato tivesse ocorrido. De fato, em algum momento do processo histórico, ocorreu que você tinha as sociedades organizadas em pequenas hordas, né, onde tinha um macho mais forte, que detinha toda a posse de todas as mulheres, certo? Bem, que é um pouco como as sociedades animais, né, próprias dos macacos, e tudo, tipo de coisa, que seria mais ou menos dessa mesma forma. Então isso acontece então, com os humanos, só que num dado momento a transposição é quando se mata essa figura fundamental. Mas se mata para se conservar. Né? Há várias maneiras de matar. Né? Uma delas é conservando, né? Como imagem sublimada. Então o que acontece? Ele vai descrever como se fosse um processo histórico. Para dizer o quê? Para dizer, mesmo que os sujeitos hoje não tenham nada, não tenham feito nada disso, essa história ressoa. Porque é a história da espécie. Porque é a sua filogênese. Ela está lá. Por isso que os sujeitos agem até hoje da mesma forma. O que é interessante dentro dessa discussão? Vocês percebem? É como se o Freud dissesse, essa fantasia social marca uma história que é internalizada nos sujeitos. Os sujeitos nunca estão completamente no presente. Eles nunca vivem completamente no presente. Eles vivem a todo momento lidando com uma profunda dimensão espectral. Eles são constituídos de uma dimensão espectral. E essa dimensão espectral, por incrível que pareça, é a dimensão mais real. Porque é ela que realmente determina o sentido das nossas ações. Que expressa, que exprime qual é o sentido das nossas ações. Né? Só que o que é interessante no caso do Freud é que essa estrutura espectral, ela está lá onde, até então, outros viam como a pura e simples animalidade ou naturalidade do humano. Ela está nas pulsões, ela está nas inclinações, ela está nas fantasias. E esse é um dado decisivo. Só para dar um fecho um pouco na nossa reflexão, para que a gente possa então começar nosso debate, eu insistiria, o que se faz com isso, no caso do Freud? O que se faz com essa dimensão espectral do humano? O que se faz que se aloja naquilo que ele chama de inconsciente? Né? E aqui é sempre bom lembrar que o inconsciente no Freud, ele não é um estado, ele é uma instância. E é importante entender a diferença entre os dois. Se eu falo que eu estou em estado de inconsciência, significa que há representações que a minha consciência não consegue ter acesso. Mas, por um certo trabalho de anamnese, de interpretação, ela cede e ela recupera. Nesse horizonte, não há inconsciente no sentido forte do termo. Há, no máximo, pré-consciência. Né? Que é um pouco, eu diria, é o conceito hitchcockiano de inconsciente. Né? Você sabe, Hitchcock lia Freud à sua maneira, né? Assim, que não é, bem, tudo bem, é a maneira de um cineasta. Não é uma maneira de cineasta, porque há cineastas que leem muito bem, né? Mas não é o caso, não era exatamente, mas tudo bem, deixa para lá. Mas ele era um bom cineasta, isso é o que importa, né? Só que, por exemplo, é sempre, sei lá, vocês podem lembrar de um filme como Marnie, Confissões de uma Ladra, né? Onde você tem uma mulher que é cleptomaníaca, né? E aí, num dado momento do filme, aparece, isso é muito engraçado, aparece um galã que, ao mesmo tempo, se eu não me engano, ao mesmo tempo, ele faz o papel do detetive e de psicanalista. Né? Porque ele vai descobrir que, no fundo, ela teve um trauma na sua infância, ela viu a sua mãe assassinar uma pessoa e ela esqueceu completamente, censurou completamente esse elemento da sua consciência, e isso impacta muito na maneira então, com que ela vai agir. Então ele faz uma ab-reação, ele faz ela repetir a cena mais uma vez, né? E ao repetir a cena ela se liberta. Né? Então quase um pouco a lógica ação-reação, é uma reação diferida, que não pode ter ocorrido naquele momento, vai ser ocorrido então tempos depois, graças ao grande amor que ela vai ter por esse detetive psicanalista, galã de cinema, não sei o quê, e resolve toda a sua situação. Então vocês percebem, mas o que é interessante nisso? Não há inconsciente aqui. Não há inconsciente. O que você tem são conteúdos recalcados que vão a uma outra cena que podem ser, através de um processo bem sucedido, recuperados. Né?
Só que no caso do Freud, o que acontece é, o inconsciente não é só uma dimensão desses conteúdos que vão desaparecer por um certo momento do horizonte, então, assim, da apropriação da consciência. Na verdade, o inconsciente é uma outra forma de pensar, completamente estranha à consciência. Uma outra forma de pensar, de articular, que é completamente estranha à consciência, submetida a outros processos, aquilo que Freud chama, por exemplo, de processo primário, né? E que faz, então, com que, de uma certa forma... Bem, talvez aí a gente está falando de cinema, então talvez uma das melhores representações do que de fato é o inconsciente freudiano vem de um outro cineasta, né? Vem do David Cronenberg, em um filme que é Naked Lunch, que num dado momento do filme, há um protagonista que ele fala, mas ele fala como se tivesse uma segunda fala por baixo, que vai subindo, vai aparecendo, né? Então você imagina que tem uma segunda fala e uma outra língua, né? E que não tem tradução as duas línguas, mas a outra insiste a todo momento, né? Isso é um pouco o inconsciente freudiano, né? Então significa o quê? Há uma outra forma da experiência. Essa forma da experiência, no caso, ela é transindividual, ela não se submete ao horizonte de interesses do indivíduo, ela é transindividual, ela constitui objetos de outra forma, né? E mais, ela age em nós de forma involuntária, né? Ela pode ser o horizonte de um desejo que é nosso, mas aí vem a coisa interessante, porque isso demonstra como nossos desejos não são completamente nossos. Não seria possível ter uma relação de propriedade em relação aos nossos, porque, como se eu falasse, essa é a minha propriedade, é o meu desejo. Nossos desejos não são completamente nossos. Mas essa que é a coisa interessante. A possibilidade de entender que nossos desejos não são completamente nossos pode abrir uma outra forma de relacionalidade, uma outra forma de estar em relação, uma outra forma de se saber atravessado por outros, e de saber, de uma certa maneira, em um processo de ressonância contínua em relação a outros. Mas isso muda radicalmente, é aqui que eu queria chegar, né? Isso muda radicalmente o que significa uma ação livre. Vocês percebem? Uma ação livre não será uma ação que é feita como se eu desse, então, a minha própria lei, como se eu, então, estabelecesse o meu próprio domínio, como se eu, então, fornecesse o horizonte do que me é próprio, né? Certo? Na verdade, uma ação livre é aquela que implica um certo regime de abertura ao que eu não controlo completamente, ao que não me é próprio completamente, ao que não se submete por inteiro à forma de um eu, mas que, de uma certa maneira, age em nós como a ressonância de processos de desejos desejados que nos constituíram, descentrando o horizonte da ação, descentrando o locus da agência, abrindo esse locus a um tipo de relacionalidade que tem uma forte conotação política. Por quê? Porque eu terminaria um pouco por aqui, nós tendemos a pensar a vida política como um jogo de tensão em relação a associações e reconhecimentos. Nós somos indivíduos, cada um tem os seus sistemas de interesse e de identidade suposta, nós precisamos nos fazer reconhecer na vida social, né? E para isso nós precisamos de uma negociação. Há coisas que nós podemos fazer reconhecer, outras que não, certo? Nós tensionamos o horizonte, mas vocês percebem? Isso é um pouco a dinâmica própria a uma sociedade pensada como uma associação de indivíduos que estão em contínua tensão a respeito do reconhecimento dos seus próprios interesses. Um pouco como proprietários, que cada um tem o seu pedaço de terra e cada um vai tentando acertar, afinal de contas, de onde vai a cerca, né? Bem, o que é interessante no modelo freudiano é que essa visão da vida social desaparece. Ela perde completamente o sentido. Ela perde completamente o sentido porque não há mais indivíduos no sentido forte do termo. Que indivíduo existe quando você descobre que, afinal de contas, o teu desejo, sua forma de desejar, o horizonte da sua forma de vida,
Ele é a ressonância contínua de uma multiplicidade de desejos, de experiências que te precederam e da qual você não tem uma representação consciente adequada. Então elas emergem em você em vários momentos. Que tipo de eu é esse? Você percebe? Quer dizer, qual o sentido em falar? Por isso que o Freud vai falar para você, você precisa de 2 pronomes, um só não basta. Porque que princípio é esse de eu? Né? Então, se existe de fato esse fundo de espectralidade, há uma socialidade que se constitui a partir da ressonância desses processos, que despersonalizam os sujeitos, que criam um horizonte comum, inapropriado, inapropriável, mas comum. Fazendo então com que a minha relação ao outro se modifique. Por quê? Porque a opacidade do outro em relação a mim mesmo é da mesma distância que a minha opacidade em relação a mim mesmo. A distância que eu tenho em relação ao outro é a mesma distância que eu tenho em relação a mim. O que não significa submeter o outro a mim, mas fazer com que a relação a mim, o si mesmo, ganhe uma dimensão de alteridade radical. Esse é, no final das contas, por mais incrível que pareça, um dos maiores exercícios de liberdade que nós podemos ter. E é isso que o Freud nos ensinou. Era isso. Muito obrigado. Bom. Agradecemos essa palestra do Vladimir Safatli sobre liberdade, que no mínimo poderíamos considerar como extremamente sedutora, um mínimo. Mas passamos agora então para o público, as perguntas do público. Então, a primeira pergunta será do nosso curador. Quem quiser fazer perguntas por escrito, por favor, o faça e encaminhe ao nosso pessoal de produção. Quem quiser se manifestar pessoalmente, por favor, o faça também. Indique, levante a mão, mas procurem se limitar às perguntas, né, sem grandes depoimentos. Perguntas com ponto de interrogação no fim. Então, passamos agora a palavra ao nosso curador. Bom, Vladimir, primeiramente, parabéns, excelente participação, grande exposição. Eu gostaria de retomar um pouco a ideia de civilização. Né? Afinal de contas, parece-me que a liberdade está muito atrelada a esta noção de civilização. E aí eu gostaria também de fazer uma provocação no sentido de que se civilização ainda é um conceito para poder falar do eu, e se voluntariamente os indivíduos ainda desejam civilizar-se. Tá. Aí é uma questão, teriam várias maneiras de responder, mas eu diria mais ou menos o seguinte. Nós podemos admitir que, pelo menos para nós, o processo civilizatório não é só o processo de constituição de um modelo de vida social onde a violência não seja um elemento decisivo. Né? Porque se foi isso, a gente sabe muito bem, quer dizer, o processo civilizatório foi um fracasso retumbante. Né? Ou sempre foi. Ou melhor do que isso, nunca a ausência de violência na vida social teve, de fato, no horizonte. A questão é, bem, que tipo de violência é aceita ou não. Eu até poderia dizer ainda mais. Mesmo o nosso conceito de democracia, ele admite claramente a noção de violência. Né? Existe uma coisa que chama violência política, que é decisivo no conceito de democracia, porque o conceito de democracia não confunde justiça e direito imediatamente. Ele admite que é uma dimensão de justiça que pode não estar expressa no direito. Né? Então, por isso, para a vida social presente, ela aparece como uma violência. Né? Só que essa violência é, muitas vezes, processo necessário para a universalização de direitos. Um caso clássico é a própria noção de greve. Em 1930, até 1930, nesse país, greve era um crime. E hoje voltou a ser, de uma certa forma. Né? Você vê que a gente deu tudo. O Brasil é interessante, porque os exemplos históricos sempre são exemplos do presente. Né? Mas, de qualquer forma, foi graças a um crime como esse que direitos foram universalizados. Então, simplesmente um parêntese. Né? Se nós admitimos, então, que o processo civilizatório ele visa constituir uma forma de sujeito, esse é o seu horizonte, responder uma pergunta que é quem nós queremos ser, esse é o verdadeiro horizonte do processo de civilização. Então, é claro que há uma dimensão disciplinar fundamental
nesse processo tal como ele foi vivenciado até hoje. Só que essa dimensão disciplinar, ela convive com seus outros, né? Como se fosse uma episteme que convive com uma contra-episteme. O processo civilizatório ele não é um processo. Ele é, de uma certa maneira, um movimento de uma multiplicidade de alternativas, né? Sendo uma delas hegemônica, mas várias em conflito, né? Existe uma conflitualidade própria do processo civilizatório. É nisso um pouco que o Freud aposta a sua forma. Ou seja, ele não vai fazer uma aposta anticivilizatória, até porque não faz o menor sentido. Eu não conheço nenhum pensador que foi anticivilizatório, né? Sei lá, Rousseau, né? O seu naturalismo, isso não tem nada de anticivilizatório. Era simplesmente uma crítica, digamos, à reificação própria a uma certa instauração do que nós entendíamos por modernidade. Na verdade, o que o Freud faz é um pouco lembrar, existe uma multiplicidade dentro desse processo, né? Essa multiplicidade, ela nos lembra, entre outras coisas, certo? Que essa pergunta, quem nós queremos ser, não é uma pergunta simples de ser respondida. Ela não só não é uma pergunta simples de ser respondida, como ela muda em determinados processos históricos. E talvez no nosso processo histórico ela seja respondida de maneira mais ou menos da seguinte forma: nós não queremos ser apenas um eu. Nós podemos sofrer por não conseguirmos ser um eu, por não conseguirmos realizar uma individualidade suposta. Mas nós podemos sofrer também por sermos apenas um eu. E essa me parece uma questão muito importante posta pelo Freud. Então, nesse sentido, se os sujeitos não querem a civilização, eles têm e não têm razão. Tem uma dimensão na qual eles têm razão. De fato, é necessário não querê-la mais, para que ela possa ser realizada. Por quê? Porque a maneira como ela se realizou até agora é a maneira inversa às suas próprias promessas. Então é necessário traí-la para realizá-la. Boa noite. Olá, aqui na internet, do outro lado. Do outro lado? Aqui. Nós estamos transmitindo ao vivo o café pelo Facebook, pelo YouTube, pelo app também. Então, aliás, fica o aviso para todo mundo que está aqui, que todas as palestras ficam disponíveis lá. No app também tem só o áudio, são mais de 600 palestras já disponíveis. E até o momento, mais de 12 mil pessoas foram alcançadas aí pela transmissão. Algumas cidades que se manifestaram aqui foram Feira de Santana, São Paulo, Recife, Guarulhos. Tem um pessoal que nos assiste da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, direto de São Félix do Xingu. A classe de Psicologia da Universidade de Contestado também, Santa Catarina. Instituto de Psicologia e Desenvolvimento de Londrina. Tem uma fã da Eslovênia, que vem sempre assistir. De Londres e Portugal, hoje tem gente também acompanhando. Algumas perguntas que chegaram aqui são complementares, então acho que vale a pena fazer essas três. Uma do Fernando, que pergunta que tipo de reflexão podemos fazer em relação aos que pedem mais intervenções, mais controles, mais armamentos e mais vigilância. Mais controles, mais armamentos e mais vigilância. Um desejo de se sujeitar ou um desejo de destruir o outro. A Roselaine pergunta assim: seria possível fazer uma associação entre violência crescente no século XXI e o desejo de se sujeitar? E Elvira fala se liberdade e segurança concorrem, se complementam, ou é possível haver as duas de maneira equilibrada? Olha, uma maneira de responder essas questões é... Lacan tinha uma metáfora, me parece muito sugestiva, a respeito do eu como uma fortaleza, né? Ou seja, como um sistema defensivo, que estabelecia fronteiras, que precisava definir seus limites, que operava sob a forma do território, né, da definição do seu próprio território. E é claro, esse modo de organização psíquica, ele ao mesmo tempo sustenta e reverbera um modo de organização social, né, onde a ideia de identidade é o elemento constitutivo da nossa noção de segurança.
estamos seguros lá onde nos encontramos nossa própria identidade. Né? Nos sentimos assegurados, reconhecidos lá onde encontramos a nossa própria identidade. Quer dizer, é óbvio que esse modelo ele parte de um certo tipo de afeto, que é o afeto de que, veja, se nós definimos a existência, o existir, porque é disso que se trata, enquanto sujeito, a partir da forma do reconhecer certas fronteiras, é porque, em última instância, nós estamos sentindo a todo momento que a permeabilidade em relação ao outro é uma violência. E se nós imaginamos que a permeabilidade em relação ao outro é uma violência, é porque, em última instância, o outro é aquele que me produz medo. Né? Ou seja, o afeto central da vida social aparece como um medo. O afeto central da vida social como medo, certo? Faz com que, e esse é um elemento que me parece decisivo, faz com que todas as nossas reações sejam defensivas. Todas as nossas dinâmicas sejam defensivas. E a própria violência das demandas de intervenção de segurança, elas são diminuídas pelo fato de que nós acreditamos que se não houver intervenção, se não houver controle, então a violência vai ser muito maior. Por isso que eu já disse algumas vezes, esse é um modelo muito interessante, porque é um modelo de justificação da existência do Estado, da sua força, né, da força soberana do Estado, que no fundo ele é justificado pelo fato do Estado aparecer como o bombeiro e o piromaníaco da vida social. Né? Ele é o bombeiro porque ele fala, olha, se eu não estiver aqui, se minha força policial não estiver aqui, se a minha força militar não estiver aqui, vocês podem saber de uma coisa, é o caos. Entendeu? É o caos. Vão entrar na sua casa, vão levar tudo, não vão sobrar nada, certo? Tudo que é sua propriedade, você vai estar submetido a uma despossessão generalizada, certo? Mas ele é piromaníaco por quê? Porque ele vai dizer, se eu não estiver aqui é o caos, ou seja, é a mesma proposição. Ou seja, ele vai dizer, é importante, para ele vai ser importante sempre lembrar que o caos está à espreita, que a violência brutal da vida social está à espreita. Bem, isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia, no sentido forte do termo. Isso é um fantasma social, certo? Que é o elemento fundamental de justificação de um certo modo de governo, de um certo modo de governabilidade, que é, na verdade, um certo circuito de afetos, um certo modo de circulação social de afetos, um certo modo de constituição de sociedades, que é baseado antes exclusivamente a partir de um certo tipo de afecção muito clara, que todos nós conhecemos bem, que é a demanda de segurança e a produção contínua do medo. Bem, é claro, extremamente claro, que nós entramos com os dois pés nesta forma de vida social. E esta forma de vida social, ela mostra, afinal de contas, o que ela pode produzir agora. Temos mais uma questão da internet. Na verdade, são várias manifestações online e algumas presenciais. Marielle presente. Várias pessoas se manifestaram, e aí uma das questões que chega é como ler esse trágico assassinato, acho que já dá para dizer execução, à luz da conversa que temos tido aí. Mas à luz da conversa, eu teria que fazer um processo de mediações que é no limite do desonesto. Né? Mas a questão ela tem o seu interesse de outra forma, né? Porque é muito claro, né, que uma sociedade como a brasileira, que ela se constituiu através do medo como seu afeto central, uma sociedade de um país que nunca foi um país. O Brasil é um país que não existe. Nós ocupamos o mesmo território, né, mas não existe, porque não existe nada parecido a uma coesão social mínima. É um país que vê os seus menores inimigos como sua própria população. Certo? Quer dizer, é um país onde isso foi escrito em alguns jornais há semanas atrás, certo? Para justificar, por exemplo, a intervenção militar, dizendo, bem, mas essas regiões são como outros países, né? Porque estão submetidas a outros poderes, estão submetidas a outros governos. Eu não consigo imaginar nada mais brutal do que falar que uma parte da sua população é como estrangeiros no seu próprio país. Não só porque está submetida a outro poder, porque se ela está submetida a outros poderes, também, em última instância, você justifica que elas sejam tratadas como inimigos, que é o que elas estão sendo tratadas,
como inimigos, como pessoas que podem ser fichadas, como pessoas que podem ser julgadas, podem ser submetidas ao pior tipo de discricionalidade, ao pior tipo de autoritarismo, levando ainda em conta que nós sabemos muito bem que a sociedade brasileira ela é uma sociedade de casta, e essa estrutura de casta ela ainda toca de uma maneira muito mais brutal, muito mais profunda, certo? Certas determinações de raça e de gênero, né? Que nós sabemos muito bem quais são. Certo? Levando tudo isso em conta, fica fácil entender que a única maneira de se governar o Brasil é produzindo continuamente o medo. Né? E essa maneira de produzir continuamente o medo, ela implica, entre outras coisas, que nós vamos aceitar um grau de violência indescritível contra a própria população. Nós vamos naturalizar um grau de violência indescritível contra a própria população. Isso é assim que se governa o país. O Estado brasileiro, ele é, na verdade, o maior carrasco contra setores fundamentais da sua própria população, certo? Que ele vê como um setor matável, um setor que, ou seja, mata-se sem maiores consequências, faz-se desaparecer sem maiores consequências. Essas pessoas são submetidas a um processo de exceção contínuo. Né? Quer dizer, um assassinato como esse que aconteceu é só mais um elemento dentro dessa lógica. Certo? É só mais um elemento dentro dessa lógica. Certo? Só que é uma lógica que foi aplaudida, de uma certa forma, por setores fundamentais da população, certo? Que viram, de uma certa maneira, como a abertura, digamos, do modelo de administração da nossa sociedade, como através de uma militarização cada vez mais brutal e perversa, como algo necessário, absolutamente necessário. Ou seja, não era necessário se perguntar, em última instância, como que se chegou a uma sociedade, certo, que tem um grau profundo de violência interna, um grau profundo de violência policial, de violência estatal. Certo? A ponto, é sempre bom lembrar, a Polícia Militar Brasileira, há 3 anos atrás, as organizações das Nações Unidas, elas propuseram a extinção pura e simples da Polícia Militar do Brasil. É sempre bom lembrar, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem uma polícia militar. Porque em qualquer outro lugar do mundo, uma polícia militar, quando existe, é a polícia que policia fronteira e quartel. Esse é o seu lugar. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo onde a polícia militar policia tudo. Policia a área urbana completa. Há de se pensar o que isso significa. Entendeu? Há de se pensar, isso é uma expressão muito clara do que é a nossa sociedade. Certo? Ou seja, ela é vista como uma grande fronteira, não? Onde uma polícia que organiza suas ações a partir da lógica amigo e inimigo pode policiar as áreas urbanas, ou seja, tratar a população. Né? Policiar a população. Então, um assassinato, como aconteceu nesses últimos dias, certo? Ele apenas explicita um processo brutal, certo? Não digo nem de ausência de governo, mas de expressão do que é realmente governar o Brasil. Porque o Brasil, antes de mais nada, é uma forma de violência. É o nome que nós damos para uma forma de violência. Talvez a gente já não conseguiu perceber isso ainda. A gente vai perceber isso muito rápido. Boa noite, Vladimir. Aqui. Boa noite. Eu queria fazer um paralelo, eu vou perguntar, tá? Mas eu queria fazer um paralelo sobre essa questão da violência social e aí essa questão da Marielle, né, que foi executada recentemente, com relação à doença do indivíduo, a psicopatologia. Freud foi alguém que trabalhou com sofrimento humano, né, e você falou muito da questão do sofrimento coletivo. Eu queria que você falasse um pouco, a minha pergunta é, qual é a expressão atual? A gente fala que está numa época de muita depressão, mas qual é a expressão atual da nossa patologia individual? Que se relaciona com a violência, e a minha escuta muito foi que essa violência social também é uma patologia. Qual é essa correlação entre essa violência coletiva e a violência e a patologia, né, que o indivíduo sofre? Então, olha, uma maneira de responder isso é da seguinte forma. No momento em que o Freud desenvolve a sua clínica, o quadro fundamental das patologias são as neuroses. Por quê? Porque a neurose é uma patologia da lei, do proibido e do permitido. Né?
Então, quer dizer, o sujeito ele tem um investimento ambíguo em relação à lei. Ele a deseja a lei e ele, ao mesmo tempo, rejeita a lei. Da mesma maneira como as relações de identificação são sempre marcadas por essa ambivalência. O sujeito a deseja e a rejeita. Então, o que acontece nesse caso? Quer dizer, ele produz um certo vínculo de relação à lei, que é o mesmo que é marcado pelo respeito e pela transgressão. E essa duplicidade ela exige uma divisão subjetiva, né? Então, aquilo que é da ordem da transgressão à lei, ela vai constituindo uma outra cena, né? Que produz, entre outras coisas, uma possibilidade de uma tensão, que pode ser mesmo uma tensão criativa em relação ao exercício da lei. Este modelo, percebe? Ele acaba produzindo uma espécie de duplicidade, no qual uma dimensão da vida psíquica acaba servindo como elemento fundamental de crítica da vida social. Certo? Essa dimensão onde a transgressão ela se instaura no interior da vida psíquica, ela acaba fornecendo um impulso fundamental para a crítica da vida social. Só que, de uma certa forma, nós entramos em uma era onde o modelo de gestão social se aprimorou tanto que não é mais possível permitir com que os sujeitos desenvolvam esse tipo de clivagem. Desde a escola de Frankfurt já se falava de uma espécie de apropriação, de uma apropriação imediata do inconsciente. Eles tinham um conceito de dessublimação repressiva, né? Que era um conceito que visava exatamente tentar entender esse processo. Quer dizer, em que condições você não teria mais uma espécie de processo repressivo que acabava produzindo como um seu saldo necessário uma espécie de dinâmica de revolta, mas você vai ter um processo de desmobilização, né, da revolta sobre a forma de uma sociedade onde a repressão não desempenhará mais um papel fundamental, né? Ela não vai ter mais um papel tão decisivo, porque o modelo de gestão é um modelo de incitação imediata, né, aquilo que seria, em última instância, o elemento de resistência à integração social. Então, todos os elementos que antes eram, dentro de uma sociedade repressiva, não integráveis, a sexualidade, a violência, né, e por aí vai, vão sendo elementos que, na verdade, vão funcionar como o esteio verdadeiro da integração. Só que isso vai trazer também uma outra forma de sofrimento, muito, muito peculiar, que é, neste momento, você já não tem mais uma instância psíquica que estabelece o permitido e o proibido. Você não tem mais uma instância psíquica que vai funcionar nesse registro. Você vai ter uma instância psíquica que vai funcionar através da incitação contínua. E essa incitação, por outro lado, ela vai ser uma forma fundamental de desmobilização da ação. Porque ela consiste mais ou menos em dizer o seguinte, bem, numa situação onde você tem que lidar com o proibido, se você não consegue alcançar o que você quer, bem, o culpado está configurado e está externalizado, é quem te reprimiu. Numa situação onde isso aparentemente não existe mais, quem é o culpado? É você. Você não teve força suficiente. Você não teve ímpeto suficiente. Sua performance foi baixa. Entendeu? Você tinha todas as condições, mas você não conseguiu, meu amigo. Você não se inovou. Entendeu? Você não soube se reciclar. Você se flexibilizou mal. Entendeu? Você ficou lá, preso naquele horizonte e tal, você não teve o ímpeto da inovação. A culpa é sua, não é mais ninguém. Entendeu? Vai tudo nas tuas costas. Então, qual é o resultado? A depressão se transforma num dos eixos fundamentais do sofrimento psíquico. Porque ela já não é mais um modelo de sofrimento marcado por essa dinâmica de transgressão e respeito à lei. Ela é um modelo marcado pelo possível e pelo impossível. Né? Ou seja, é possibilidade e impossibilidade. Né? Mas uma possibilidade que é caracterizada pela potência dos indivíduos, que é muito diferente de uma relação à lei, que é um conflito com a norma social. Sabe o que é interessante? Deixa o conflito com a norma social, sai do horizonte. Sei lá, a histérica, quando ela fazia seu corpo falar pela sexualidade que ela não conseguia fazer reconhecer, ela tinha uma dimensão fundamental de crítica da vida social, onde ela dizia, bem, mas a estrutura da norma social me impede de me expressar. Me coloca numa posição de uma feminilidade caricata, teatralizada, né, que é completamente vinculada a uma dinâmica patriarcal. Certo? Então, o que me resta
de uma certa forma, expressar a impossibilidade radical de se relacionar à norma. Né? Quer dizer, essa dimensão, o sofrimento psíquico como uma problematização da relação à norma, desaparece. Ela desaparece. Né? Porque já não é a norma que está te impedindo de se realizar. É a sua própria força, a princípio. Entendeu? É a sua própria dinâmica. Por isso que um sociólogo como Alain Ehrenberg vai conseguir ter uma boa formulação sobre o que é a depressão. Depressão é um pouco o cansaço de ser si mesmo. Há uma decomposição da capacidade de ação nesse sentido. Então, é isso, ou seja, mais uma vez, mostrando como as modificações dos padrões de gestão social implicam necessariamente em modificações nos regimes de sofrimento psíquico. Né? Porque um modelo socioeconômico não é só um modelo socioeconômico, é um modelo também de gestão do sofrimento psíquico. Ok? Temos mais duas questões aqui, uma do público e uma da internet. As duas se complementam também. O Vitor, que está aqui, diz assim: você afirmou, se eu entendi, que o processo de identidade envolve simultaneamente amor e ódio. Isso seria restrito às identificações políticas ou vale para a vida em geral? Não é possível pensar em amor sem ódio ou ódio sem amor? E a Débora, que nos assiste aqui online, aqui de Campinas mesmo, pergunta sobre as redes sociais, se esse bombardeio de opiniões, as pessoas estão preparadas para isso, e se as relações na atual modernidade líquida estão permeadas de violência. Veja, os processos identificatórios, eles são processos que, de fato, mobilizam rivalidade e identificação. Por isso que eles se dão em vários níveis. Né? Quer dizer, eles mobilizam uma certa identidade, produção de identidade, e uma rivalidade, porque essa identidade, na verdade, é uma conformação em larga medida. Né? Todo processo de construção de identidade tem uma dimensão fundamental de conformação. Né? Então, o que coloca também uma discussão bastante, a meu ver, apropriada e importante sobre o que significa utilizar a identidade como elemento político central. Né? Quer dizer, a identidade ela pressupõe uma gramática, ela pressupõe uma recorrência, ela pressupõe uma repetição, certo? Ela pressupõe um circuito de reconhecimento. Esse circuito de reconhecimento ele pressupõe um certo tipo de conformação, ele pressupõe um certo tipo de estar em determinado lugar, de organizar lugares, de definir lugares, de estabelecer distinções e diferenças, de estabelecer divisões e resistências. Ou seja, todos esses processos são prenhes de consequências políticas, e muitas delas bastante problemáticas. Então é sempre importante lembrar dessa dimensão, me parece. Né? Sobre a questão das redes sociais, eu insistiria no seguinte: as redes sociais simplesmente mostrou dois elementos decisivos. Primeiro, as relações sociais são marcadas por distinções muito evidentes. Se fala muito na impossibilidade de diálogo atualmente, como se ela tivesse existido em algum momento. Eu acho engraçado isso, né? Como se de fato em algum momento tivesse existido diálogo, né? Que é uma coisa da ordem do surreal. Até porque, desculpa, em política não há diálogo. Nunca houve, nunca haverá. Enquanto você esperar que a política seja esse campo, vai simplesmente desconhecer o que é, de fato, o fenômeno político. Porque falar que a política é uma questão de diálogo pressupõe uma ilusão, uma ingenuidade iluminista, que é mais ou menos a seguinte: tudo se passa como se você tem uma outra opinião, é porque você não entendeu bem a minha, entendeu? Ou seja, a gente pode, se eu falar devagar, entendeu? E alto, se não é um turista americano, sabe? Vou falar alto e devagar, você vai entender a minha opinião e você vai chegar racionalmente, certo? Ou a gente vai chegar racionalmente em um consenso. Né? Ou seja, como se, você percebe? Como se tudo, na verdade, fosse uma questão de reconhecer, como se nós tivéssemos, entre nós, uma gramática não problematizada de argumentação, e nós pudéssemos, sem maiores problemas, encontrar o melhor argumento. Então você vai e fala: não, mas você não viu muito bem esse aspecto. Eu sugiro o seguinte: faça isso em casa. Entendeu? Pegue um sujeito do outro espectro da vida, entendeu? E comece a tentar explicar: não, mas veja esse aspecto aqui. Não, mas veja bem esse dado. Não, mas olha o número, o resultado. Assim,
Tente em casa, veja o que vai acontecer. Né? A possibilidade de não acontecer nada, eu diria, é 99,9%, que é normalmente o que acontece, nada. Entendeu? Se você simplesmente fica com mais raiva, porque você percebe que pelo diálogo não adianta, então você vai começar, você vai fazer um pouco como eu lembro o finado Tony Blair, né, quando resolveu explodir o Afeganistão, ajudar o Bush Jr. a jogar bombas no Afeganistão, ele falava sobre os talibãs, né, justificando, a justificativa que era fantástica. Né, falando, olha, não dá para conversar com esse pessoal. O que eu achava fantástico, assim, não dando para conversar, você joga bomba, entendeu? Você vai lá, explode, você pá, olha, se eu fico até imaginando o inglês chegando lá tentando conversar, você não entende o que eu estou querendo conversar? Não entendo, pá, explode uma bomba. Entendeu? Então, ou seja, isso demonstra, entre outras coisas, desculpa, a maneira um pouco inadequada, mas de toda forma, porque realmente a colocação está longe de ser suportável, isso demonstra muito claramente, entre outras coisas, que não se trata de diálogo em política, porque nossas sociedades são radicalmente antagônicas. Elas organizam formas de vida radicalmente antagônicas. Nós não queremos a mesma coisa. Nós não analisamos da mesma forma. Nós sequer damos o mesmo sentido às mesmas palavras. Certo? Quando nós falamos de liberdade, quando outros falam de liberdade, nós não estamos falando sobre a mesma coisa. E não há nenhuma possibilidade, mas absolutamente nenhuma possibilidade, que nós consigamos encontrar um terceiro elemento onde nós vamos se encontrar, de alguma forma. Porque não há uma gramática comum entre nós. Nunca houve, nunca haverá. Certo? E um dos maiores problemas desse país é ter uma dificuldade cabal, orgânica, de se reconhecer dividido. Orgânica, ele tem medo, mas um medo atávico, de compreender de uma vez por todas que a vida social é produzida pelo dissenso. E esse dissenso é absolutamente estrutural, ele é radical. Certo? Ele vem de experiências de vidas completamente distintas, de horizontes de realização do que significa uma vida social completamente e radicalmente distintas. Nós poderíamos começar a fazer alguma coisa se nós começássemos a reconhecer isto, que nós não falamos a mesma língua. E que não há uma terceira língua que possa traduzir as duas. Talvez a gente pudesse começar a fazer alguma coisa, mas isso é impossível num país como o Brasil. É impossível. Porque parece que, afinal de contas, isso é um convite imediato, porque há uma degradação absoluta de relações que nunca existiram, que sempre foram degradadas, há uma violência absoluta de relações que sempre foram violentas. Entendeu? Mas elas sempre foram violentas, entre outras coisas, por isso. Porque é como se não aceitam um dissenso fundamental, então o outro só pode ser um completo irracional. Entendeu? Como se não aceita que não há, de fato, uma possibilidade mínima de consenso, então, bem, quem está fora do horizonte do consenso já está fora completamente do horizonte da razão. Certo? Então, eu insistiria um pouco nesse aspecto para dizer, na verdade, se a política não é uma dinâmica de diálogo, ela é uma dinâmica de reconstituição de afetos, o que é uma coisa completamente diferente. Certo? Quer dizer, existem circuitos de afetos distintos, né? E o que nós podemos fazer é desarticular certos afetos. Isso passa por outras estratégias que não a estratégia de argumentação. Né? E acho que esse é um elemento importante a se entender. Então, em última instância, que o país se mostre como um país completamente dividido, isso está longe de ser um problema. Acho que isso é até mesmo talvez o começo de um mínimo de realismo aqui, né? De aceitar de uma vez por todas. Veja, nós estamos falando de um país que sequer foi capaz de criar um consenso mínimo sobre o seu passado recente e violento. Nós não temos nenhum consenso elementar sobre a ditadura militar, sobre o que ela representou e sobre o fato de que há certas coisas que nunca poderão ser repetidas. Ao contrário, você tem Forças Armadas até hoje que se autolouvam como se tivessem salvado o país de alguma coisa, né? que eles entendiam como se fosse o risco iminente do perigo vermelho ou qualquer coisa parecida. Certo? Ou seja, você tem até hoje um país que foi incapaz, é o único país na América Latina onde nenhum torturador foi preso. Ou seja, a sociedade sequer foi capaz de ter um consenso dizendo tortura de Estado é algo inaceitável, nunca será mais aceitável. Independente se você é liberal, se você é comunista revolucionário, se você é de direita, se você é conservador, independente disso, tem certas coisas que não são aceitadas em hipótese alguma. Nem isso você conseguiu. Então por que você chama isso de um país?
Oi, boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos. Voltando ao conceito de liberdade, talvez num sentido, né, filosófico, é algo que eu me questiono muito já faz anos. Considerando a memória histórica que você menciona, família, igreja, governo e todas as relações de sujeições a elas relacionadas, o conceito de liberdade, ele pode ser exercido de maneira plena ou ele beira, de certa forma, um sonho idealizado? Não, nossas formas de vida são organizadas a partir de certos valores, dentre eles o conceito de liberdade. A ponto de que, para nós, quer dizer, a ausência do conceito de liberdade como conceito em exercício é, ao mesmo tempo, a compreensão de uma vida malograda. Você pensa perguntar, o que é uma vida malograda para nós? É uma vida na qual a liberdade não se realiza. Ou seja, uma vida bem-sucedida para nós não pode ser uma vida que não contém a liberdade. Claro, dito isso, aí vem uma segunda questão interessante, que há vários conceitos de liberdade em circulação na nossa vida social. E eu volto a insistir, eles são muitas vezes até mesmo antagônicos, né? O que demonstra, de uma certa maneira, como, mais uma vez, o processo histórico social, ele não é monolítico, ele pode ser hegemônico, mas ele não é monolítico. Ele tem várias vozes que andam ao mesmo tempo, criando horizontes de sensibilidade a valores muito distintos entre si. Mas, eu insistiria, o conceito de liberdade não pode ser um horizonte utópico, né? Porque a sua inexistência, a sua não realidade esvazia completamente o horizonte de justificação da vida social. Quer dizer, nós podemos dizer que a liberdade não se realizou, mas entenda o que significa dizer a liberdade não pode se realizar. São duas colocações muito distintas. Afirmar, bem, a liberdade ainda não se realizou, certo? Significa, bem, até agora, aquilo que nós entendemos como fundamental não pôde ganhar concretude, o que justifica as nossas lutas, né? O que vai justificar as lutas e os conflitos sociais, que, em última instância, eles vão ser sempre conflitos por liberdade, né? Mesmo quando você tem lutas por redistribuição, por melhores condições econômicas, essas melhores condições econômicas elas estão inseridas dentro de uma dinâmica mais ampla, que é de realização das condições materiais de liberdade. Porque para uns setores fundamentais das nossas populações, nós entendemos que não há liberdade na pobreza. Não é possível ser livre e pobre, né? Ok, se você for um estoico, você pode falar como Epiteto, né? Quer dizer, eu sou escravo, mas eu sou livre, porque, em última instância, meu pensamento é meu pensamento, não há nada que possa realmente limitá-lo. Se você for hegeliano, você vai dizer, sorry, Epiteto, mas você está errado, entendeu? Porque não é uma liberdade que não se efetiva socialmente, ela é uma quimera, é uma ilusão. Uma liberdade que não permite que ela socialmente se realize, né, que uma liberdade não pode se realizar juntamente com os grilhões, né? Então, se nós aceitarmos isso, então nós podemos dizer as lutas sociais elas são fundamentalmente lutas pela liberdade. Sempre foram. Esse é o seu elemento decisivo. Elas se organizam dessa forma. Mesmo que elas tenham tópicos e demandas específicas. Essas demandas específicas elas podem, a todo momento, se reordenar dentro de um horizonte mais global de uma demanda de transformação social, tendo em vista a realização material do conceito de liberdade. Bem, sendo isso, então, eu insistiria que não se trata, então, de um horizonte utópico, trata-se de um elemento de pressão pelo movimento. Nossas sociedades estão em movimento exatamente por causa disso. Elas são sociedades em movimento, elas não são estáticas por causa disso. Porque elas procuram as condições materiais e sociais de realização do conceito de liberdade, dentro de um horizonte de dissenso sobre o que é o conceito. Temos mais duas do público aqui, sobre liberdade ainda. Uma delas, do Guilherme, diz o seguinte: na sociedade moderna, criou-se o ideal de que a realização plena do sujeito significa alcançar sua liberdade de forma plena e autônoma, principalmente nesse conceito de viva o seu sonho.
esse objetivo realmente é possível mediante as limitações do eu freudiano? E a outra, também um pouco nessa linha, mas mais direta, assim, como você pensaria a liberdade no conceito desse, dentro do contexto do neoliberalismo Então, atual? veja, acho até uma maneira de eu tentar explicar de outra forma o que eu estava tentando dizer. Por exemplo, ela falou uma frase muito interessante: liberdade como viva o seu sonho. Eu poderia dizer mais ou menos o seguinte: se tem uma coisa que o Freud mostrou é que o sonho nunca é seu. Ou seja, o que muda muito radicalmente a ideia, o que deixa a ideia muito mais interessante, está percebendo? Quer dizer, significa que viver esse sonho que ocorre em você não significa viver algo que é seu. Não? Significa, na verdade, compreender como se para você só faz sentido viver e assumir algo, se algo possa ser submetido à condição de seu, se algo possa ser submetido à condição de algo que aparece como propriedade minha, no sentido forte do termo, então você nunca vai conseguir entender o que é um sonho. Então o sonho nunca vai ter sentido. Porque o sonho, na verdade, é aquilo que descentra você, porque ele é a ressonância de vários outros sonhos. Ele é a dimensão fundamental de uma experiência que não é uma experiência individual, não se sonha individualmente. Não há um indivíduo que sonha. Porque aquilo que é da ordem da produção onírica, isso não é um sentido metafórico, eu diria no sentido mais concreto do termo. Indivíduos não sonham, né? Porque aquilo que é da ordem da produção onírica é a ressonância de uma memória social que age nos indivíduos. E essa é a condição para que os sonhos sejam minimamente compreensíveis, né? Por isso que eles não dizem respeito à sua experiência, eles dizem respeito ao que você nunca teve. Certo? Não diz respeito à sua perda, ele diz respeito a perdas que você nunca teve. Né? Ele não diz respeito ao seu horizonte de realização, mas ao horizonte de realização que nunca te apareceu. E como isso é possível? Por algum tipo de, sei lá, algum tipo de arquétipo, né? Ou através de uma certa ressonância, de uma compreensão de que sonhos são setores fundamentais da memória social. Os sonhos são uma das dimensões, os sonhos mesmos, sonhos que você tem quando você dorme, então à noite, normalmente, né? Ou seja, é porque, sei lá, tem sonhos, tem desvaneios diurnos também. Mas esses sonhos são setores fundamentais de uma memória social partilhada, né? E essa a sociedade sonha nos indivíduos. Não são os indivíduos que sonham. A sociedade sonha nos indivíduos. O processo histórico sonha nos indivíduos. Né? E acho importante insistir nesse aspecto, ou seja, é uma outra dimensão, é uma outra concepção de sujeito que é necessário desenvolver nesse aspecto. Né? Você fala sobre, a última pergunta, sobre o neoliberalismo. Você pode só repetir um pouco, por favor? Seria como você pensa a liberdade no contexto do neoliberalismo. Sim. Essa é uma questão interessante, que ela tenha aparecido aqui, porque ela também daria muito tempo de discussão. Porque, a princípio, o neoliberalismo e o liberalismo se colocam, entre outras coisas, como modelos de vida social, no qual a liberdade é o elemento decisivo e fundamental. Uma liberdade que é conjugada sob a forma da liberdade individual, certo? Que aparentemente para nós, ou para um setor fundamental da população, parece como a única liberdade possível, como a única forma de liberdade possível. Né? Bem, essa liberdade individual, eu queria lembrar a vocês algumas características dela. Esse conceito de liberdade individual, que nasce com o liberalismo clássico, né, do Locke, por exemplo, que vai aparecer da sua maneira nos teóricos do neoliberalismo, ela tem um elemento, entre tantas outras coisas, ela tem um elemento muito interessante. O Locke, no segundo tratado do governo, diz mais ou menos o seguinte: diz que os indivíduos eles têm a propriedade da sua própria pessoa. Isso os define. Eles são proprietários da sua própria pessoa. Okay. Existe uma dimensão, né, política da ideia que consiste em dizer mais ou menos o seguinte: por que o Locke diz isso? Entre outras coisas. Para dizer, bem, eu não sou propriedade de outro, não sou propriedade do Estado, sou proprietário de mim mesmo. Então eu limito o poder do outro. Eu limito o poder das instituições sobre mim. Né? Então,
Então, eu ganho autonomia. Só que o que é interessante, essa autonomia ela se baseia sobre uma forma de liberdade como autopertencimento, eu pertenço a mim mesmo. Só que esse autopertencimento, por sua vez, é baseado na ideia de autopropriedade. Eu sou proprietário de mim mesmo. Isso aparece muito claramente dentro do debate inglês do século XVII. Né? Você pega, por exemplo, os levelers, né? Niveladores, sei lá, que é uma das primeiras figuras de uma democracia mais radical. Certo? Você pega, por exemplo, alguém como Richard Overton, né? Que num panfleto vai definir eu sou proprietário de mim mesmo, ninguém pode me submeter. Eu não posso ser sujeitado a nada porque eu tenho a garantia da propriedade de mim. Isso é um direito natural, diz o Overton. Né? Só que aí vem uma coisa interessante. Você pode perguntar, que tipo de liberdade é essa que só consegue se realizar quando eu submeto a mim mesmo à situação de propriedade? Porque, por exemplo, eu poderia ser hegeliano aqui e lembrar para vocês da famosa dialética do senhor e do escravo. Na dialética do senhor e do escravo, Hegel diz uma coisa muito, muito, muito importante. Ele diz mais ou menos o seguinte. Eu me relaciono ao outro como propriedade. Esse outro pode, inclusive, ser a mim mesmo, porque na dialética do senhor e do escravo você tem uma das figuras de uma duplicação da consciência em duas. Né? Senhor e escravo. Eu relaciono a mim mesmo como se eu fosse propriedade de mim mesmo. Me relacionar como propriedade não significaria me colocar na condição de coisa? Porque propriedade é algo que eu tenho em relação a coisas. Quando um sujeito é proprietário, ele é propriedade, ele é um escravo. Ele se reduz à condição de coisa. Ou seja, como eu posso, de uma certa maneira, realizar minha condição de sujeito submetendo minha condição de coisa para mim mesmo? Não é um paradoxo? Por exemplo, o Hegel diz, imagine um senhor que precisa de um escravo e que todo o trabalho que tem que fazer é o escravo que faz. Sabe o que acontece? O senhor modifica-se a partir do escravo. Por quê? Porque ele deseja como um escravo. Porque ele deseja aquilo que o escravo produz. Ao desejar como um escravo, ele se submete à propriedade, ao invés de simplesmente submeter a propriedade a si mesmo. Ou seja, ele se auto-reifica. Então, tudo se passa como se eu falasse, pensar a ideia de liberdade como propriedade de si é me submeter ao regime de uma reificação interna. É desejar como uma propriedade. É agir como uma propriedade. É existir como uma propriedade. E o que significa existir como uma propriedade? Isso é uma forma de liberdade? Ou é a pior de todas as patologias inimagináveis no interior da vida social? Ou é a mais absurda de todas as construções? A maior perversão da própria ideia de liberdade? Imaginar que a existência como propriedade é uma afirmação da liberdade de si. Eu diria esse é o resultado do pensamento liberal e da sua versão mais radical, o neoliberalismo. Bom, terminamos então, depois dessa brilhante palestra do Vladimir Safatli, lembramos que a partir de agora temos o livro Só Mais Um Esforço, que está à venda hoje aqui pela Livraria Leitura. E o autor poderá autografar os exemplares. Então, por favor, quem quiser adquiri-lo. Lembramos também que na sexta-feira que vem, continuando o módulo, o psicanalista Christian Dunker tratará do tema Lacan, uma linguagem para o real. Agradecemos, então, mais uma vez o nosso convidado de hoje, Vladimir Safatli, e gostaríamos que vocês o agradecessem com um aplauso muito generoso. Muito obrigado.